Vamos sair do furacão político para falar do furacão de fato. A França, o Reino Unido e a Holanda estão enviando ajuda para várias ilhas do Caribe que ficaram destruídas pela passagem do furacão Irma. O furacão deixou ao menos 10 mortos em ilhas que são territórios de países europeus e em Porto Rico, que é território americano. Com ventos de quase 300 quilômetros por hora, o furacão de categoria 5 destruiu casas e estradas, deixou milhares de desabrigados. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Rodrigo Carvalho, nosso correspondente em Londres. Boa noite, Rodrigo, para você. Qual é o grau de destruição? Dá para dimensionar isso que o furacão causou no Caribe? Cecília, o estrago é muito grande, pelo menos 10 mortos e milhares de desabrigados. O Serviço de Meteorologia da França, que está monitorando a situação, diz que esse é o furacão de categoria 5, a categoria mais alta da escala, mais duradouro da história. Em Porto Rico, 70% dos 3 milhões de habitantes estão sem luz. A ilha de Barbuda está numa situação muito difícil, está quase inabitável, segundo o primeiro-ministro. Ele classificou o impacto do furacão como uma devastação absoluta e disse à rede BBC, a rede britânica, que metade da população está desabrigada. 90% dos prédios sofreram algum tipo de estrago. São Martinho também está destruída. A parte holandesa da ilha está inacessível por causa dos estragos no porto e no aeroporto. O aeroporto de lá é o terceiro maior do Caribe. Esse é o furacão mais forte nas águas do Atlântico em uma década, Cecília. E essas imagens que a gente está vendo aí mostram como a situação é grave nas ilhas do Caribe. Rodrigo, como é que os países europeus estão ajudando essas ilhas? Como você disse, Reino Unido, França e Holanda estão mandando ajuda para as ilhas que ficaram destruídas, estão enviando navios de guerra e aviões militares com comida, água e tropas que vão dar apoio às vítimas e ajudar na reconstrução das cidades, pelo menos no início desse trabalho, né? O ministro do Interior francês disse que está mandando comida suficiente para atender por 4 dias as populações das ilhas de São Barts e São Martinho. Um navio da Marinha Holandesa também está a caminho do Caribe. O Reino Unido mandou um navio com centenas de soldados para as Ilhas Virgens Britânicas. A primeira-ministra Theresa May, que foi muito criticada aqui pela demora, liberou o equivalente a mais ou menos 50 milhões de reais para ajudar as vítimas. Os líderes desses países europeus que têm territórios no Caribe estão prevendo estragos bem maiores. O primeiro-ministro da França diz que o número de mortos e feridos em São Martinho deve ser maior do que o divulgado até agora. As equipes, Cecília, de resgate não conseguiram ainda acessar vários locais nessas ilhas do Caribe. As imagens feitas por satélite são realmente impressionantes, tão impressionantes quanto a da devastação embaixo. Obrigada, Rodrigo, pelas informações.